Olá e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sabe quando parece que a vida é uma luta constante, que a gente está sempre remando contra a maré? A nossa análise de hoje mergulha numa perspectiva fascinante sobre como mudar essa dinâmica. A proposta é que a verdadeira transformação não vem de se esforçar mais, mas sim de uma mudança interna, de um realinhamento. Vamos desvendar essa ideia juntos? Então, por onde que começa essa jornada toda? Geralmente com uma sensação meio estranha, desconfortável. Aquela impressão de que, de alguma forma, a gente já não se encaixa mais no nosso próprio mundo. Pois é bem isso. É como se todo mundo ao redor estivesse dançando a mesma valsa, no mesmo ritmo de sempre, mas, de repente, aqui dentro, a música que toca é outra, completamente diferente. O ritmo mudou, a melodia mudou, e tentar seguir os passos de antes simplesmente não funciona mais, não tem como. E olha, essa citação capta perfeitamente essa mudança, que é sutil, mas ao mesmo tempo super profunda. E não é uma questão de julgamento, de tédio ou de se sentir melhor que os outros. Não, não. É uma questão de alinhamento. A frequência interna simplesmente não vibra mais na mesma sintonia que o ambiente. É uma mudança puramente energética. Essa sensação, de estar meio fora de compasso, leva a gente para uma ideia bem poderosa que a fonte apresenta, o tal do paradigma do esforço. Basicamente, é a descrição daquela mentalidade ou da velha linha do tempo que talvez esteja ficando para trás. E é aqui que a grande virada de chave fica muito clara. De um lado, a gente tem a reação. A realidade acontece para a gente, exigindo luta, força e aquela busca sem fim por provas externas de que estamos no caminho certo. Do outro lado, a criação. A realidade flui através da gente, a partir de um estado de ser, de um alinhamento interno. A mudança é total, de fora para dentro para fora. Mas vamos ser sinceros, Passar da luta para o fluxo não é como apertar um botão e pronto. Existe um caminho aí no meio, uma fase de transição que pode ser bem desafiadora. É o que a gente pode chamar de espaço entre as realidades. E se algum desses sentimentos soa familiar, saiba que não é por acaso. Esse tal de intervalo é descrito como um período marcado por um cansaço que a gente nem sabe de onde vem, um silêncio interno profundo, uma baita confusão sobre o que fazer agora e uma vontade imensa de só parar tudo e existir. Pode parecer um beco sem saída. Mas o pulo do gato é justamente este. Isso não é dar um passo para trás. Pensa assim, é como se o nosso sistema operacional interno estivesse passando por uma grande atualização. Aquele tempo de inatividade, a tela que parece congelada, não é um erro não. É parte essencial do processo de instalar a nova versão. É uma recalibração. Tá, mas como é que essa recalibração interna funciona na prática? A resposta, segundo essa perspectiva, está em algo que todo mundo possui e emite o tempo todo, a nossa frequência. Pensa na frequência como um sinal energético que a gente está emitindo sem parar, 24 horas por dia. Não é o que se fala nem o que se pensa só na superfície, mas sim o que se sente lá no fundo, o nosso estado de ser. E é para esse sinal que a realidade responde, se organizando em volta dele para corresponder. E para explicar isso, tem uma analogia que é simplesmente perfeita. A questão não é ter que criar do zero a realidade que se quer, com muito suor. É mais como sintonizar uma estação de rádio onde aquela música, aquela realidade já está tocando. A música já existe. O trabalho é só achar a frequência certa. Essa frase, ela é um verdadeiro divisor de águas, ela muda o foco do que a gente quer, que muitas vezes vem de um lugar de falta, para quem a gente está sendo no momento presente. A energia não está na esperança de um futuro, mas na emissão do agora. Ok, na teoria tudo isso é lindo, mas a pergunta de $1 milhão é: como é que se coloca isso em prática? Como é que se muda conscientemente essa tal de frequência? E aqui está o ponto central. O poder é tudo interno. O processo começa escolhendo o sentimento da realidade que já aconteceu. O passo seguinte, e talvez o mais difícil, é sustentar esse estado sem precisar ver nenhuma prova lá fora. Depois, agir a partir desse novo eu. E por fim, confiar. Permitir que o universo reorganize as peças do quebra-cabeça. E tem uma armadilha muito comum aqui que a gente precisa ficar de olho: a urgência. Aquela necessidade de preciso que isso aconteça agora é, na verdade, medo disfarçado de pressa. E o medo é uma frequência que contrai, que fecha. É como tentar receber um presente com os punhos cerrados. Simplesmente bloqueia o fluxo. Então, o que tem do outro lado dessa recalibração interna toda? Como é a vida quando se opera de verdade a partir dessa nova linha do tempo, a partir do alinhamento?
E a beleza disso tudo, segundo essa visão, está na simplicidade. O foco deixa de ser gerenciar dezenas de fatores externos e se resume a uma única coisa: a gestão consciente e deliberada do nosso estado interno. Só isso. E essa é a parte mais impactante, eu acho. O mundo exterior é visto como um espelho. A partir do momento que o estado interno muda de forma sustentada, a realidade lá fora não tem outra escolha a não ser se reorganizar para refletir essa nova imagem. E essa citação final amarra tudo de um jeito perfeito. Ela inverte completamente a lógica com a qual a gente está acostumado. Primeiro, a gente escolhe e incorpora a frequência, e só depois a evidência externa aparece. É como se o universo dissesse: recebido, sua encomenda está a caminho para confirmar o pedido que você já fez. E assim, essa análise toda nos deixa com essa pergunta poderosa. Se a realidade é um reflexo da nossa emissão, vale muito a pena se perguntar qual frequência está sendo escolhida e emitida neste exato momento. Porque, no fim das contas, a resposta para essa pergunta define todo o resto.